Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nestes tempos de pandemia global, vale relembrar a pior pandemia de gripe já registrada, que aconteceu no estágio final da Primeira Guerra Mundial em 1918 e que matou mais gente do que a própria Primeira Guerra Mundial, 50 milhões de pessoas no mundo todo. Essa gripe infectou um quarto da população global e matou entre 5 e 10% da população do planeta. Era a terrível gripe espanhola. E isso nos deixa uma lição. Se há mais de 100 anos atrás a humanidade conseguiu sobreviver a essa terrível gripe em uma época de destruição causada por uma guerra mundial, e que não existia tecnologia tão avançada como hoje em dia, isso nos dá uma esperança que sobreviveremos a essa pandemia global atual. Apesar de não ter surgido na Espanha, mas provavelmente nos Estados Unidos, a doença foi apelidada de gripe espanhola, porque os primeiros casos relatados foram na Espanha. Isso acontecia porque, como essa epidemia aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, os jornais dos países em guerra, como Estados Unidos, Alemanha, França e Inglaterra, foram censurados pelos governos, proibidos de noticiarem os casos da doença no campo de batalha e nas cidades, para não gerar desânimo e baixar a moral das tropas, o que gerava a falsa ideia que havia mais casos na Espanha do que nesses países. Portanto, embora houvesse casos de influenza, gripe, em outros lugares, foram os casos espanhóis que atingiram os destaques. Uma das primeiras vítimas foi o rei da Espanha. Embora não tenha sido causado pela Primeira Guerra Mundial, acredita-se que no Reino Unido o vírus tenha sido transmitido por soldados que voltaram para casa das trincheiras no norte da França. Os soldados estavam ficando doentes com o que era conhecido como la gripe, cujos sintomas eram dores de garganta, dores de cabeça e perda de apetite. Embora altamente infecciosa nas condições primitivas e apertadas das trincheiras, a recuperação geralmente era rápida e os médicos a princípio chamavam de febre de 3 dias. Ela tomou um comportamento incomum pois, ao contrário da gripe chinesa atual, que é mais mortal entre a população idosa, as vítimas da gripe de 1918 eram em sua maioria jovens. Os jovens entre 20 e 30 anos foram particularmente afetados e a doença atingiu e progrediu rapidamente nesses casos. Uma vez que a pessoa contraiu o vírus, a doença progredia devastadoramente rápida. Aqueles que estavam bem e saudáveis no café da manhã poderiam estar mortos na tarde. Poucas horas depois de sentir os primeiros sintomas de fadiga, febre e dor de cabeça, algumas vítimas desenvolviam rapidamente pneumonia e começavam a ficar azuis, sinalizando uma escassez de oxigênio. Os pulmões se enchiam de sangue e então o paciente lutariam pelo ar até sufocar e morrer. Houve, por exemplo, um surto que matou 10 mil pessoas nos Estados Unidos antes mesmo desse país enviar tropas para a Europa. A volta de soldados que lutaram na Europa para os seus países de origem também ajudou na disseminação global de influenza H1N1, que é o nome científico do vírus. Não restrito à classe social, qualquer um poderia pegá-lo. O primeiro-ministro britânico David Lloyd George contraiu a moléstia, mas sobreviveu. Outros sobreviventes notáveis incluem o cartunista Walt Disney, o presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson, o ativista Mahatma Gandhi, a atriz Greta Garbo, o pintor Edvard Munch e o Kaiser Wilhelm II da Alemanha. Os hospitais estavam sobrecarregados e até estudantes de medicina foram convocados para ajudar. Médicos e enfermeiros trabalharam até o ponto de ruptura, embora houvesse pouco que pudessem fazer, pois não havia tratamentos para a gripe nem antibióticos para tratar a pneumonia. Tendo contaminado mais de 500 milhões de pessoas, ou quase 27% da população mundial na época, e fazendo entre 17 e 50 milhões de vítimas pelo mundo, podendo chegar até a marca de 100 milhões de mortos, perto de 5% da população global, a gripe espanhola foi uma das pandemias mais letais da história da humanidade. Mais pessoas morreram de gripe no ano de 1918 do que nos 4 anos da peste bubônica da peste negra, de 1347 a 1351. No final da pandemia, apenas uma região do mundo inteiro não havia relatado um surto, uma ilha isolada chamada Marajó, localizada no delta do rio Amazonas no Brasil. Muito obrigado por assistir. E caso seja novo aqui, se inscreva para mais curiosidades. Se cuidem e até a próxima.